Você já ouviu falar sobre o parto na água? Tem muitas dúvidas sobre esse assunto? Esse é um assunto, gente, cercado de muitas dúvidas e muitos mitos. E hoje, nesse vídeo, eu vou contar para vocês sobre todos os benefícios e os riscos do parto na água. Logo depois da vinheta. Olá, eu sou Marina Maris, eu sou médica, ginecologista obstetra e defensora do parto humanizado. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o parto na água. Já deixa o seu like, se inscreva no canal para vocês receberem muitos outros vídeos sobre esses assuntos e outros diversos sobre a maternidade. Bom, gente, vocês já devem ter ouvido falar sobre o parto na água? Sonham ou pensam com isso? Acham meio esquisito, né? Nem nascer dentro da água, numa banheira. Acham que talvez ele vai ter alguma infecção ou vai ter algum problema porque está nascendo naquele ambiente. Vamos entender um pouquinho como que a água funciona? Bom, vocês já ouviram falar sobre um negócio que a gente chama de métodos não farmacológicos de alívio da dor? Isso é muito importante para toda mulher que deseja um parto humanizado. A ideia do uso dos métodos não farmacológicos é justamente a gente diminuir a dor, a gente diminuir o sofrimento, a gente fazer com que essa mulher ela use diversas coisas, diversas alternativas que vão diminuir sua dor, que vão prolongar o tempo de contrações sem a necessidade de uma analgesia farmacológica, de uma anestesia com remédios e que vão fazer com que o momento vivenciado, com que aquele trabalho de parto seja muito mais tranquilo e muito mais prazeroso do que seria se ela não fizesse absolutamente nada. Esses são os segredos da humanização. Tem um vídeo aí no canal falando um pouquinho sobre isso tudo. Eu quero que vocês deem depois uma olhada. Bom, na verdade, gente, a água é um dos métodos não farmacológicos de alívio da dor muito bacanas, mais utilizados e que tem muitos estudos científicos que mostram benefício. A água em todas as suas formas. Então, a água do chuveiro, quando ela cai na gente, ou na barriga, nas costas, ou em algum lugar do nosso corpo que esteja mais confortável. A água na forma de bolsas de água quente, de calor local. E também a água em imersão. Quando a gente entra dentro da banheira e todo o nosso corpo fica imerso na água, a gente tem uma sensação de alívio da dor, das contrações, que é extremamente importante. Além do alívio da dor, a gente tem um efeito muito positivo sobre o relaxamento daquela musculatura. Pensem que todo o nosso organismo, ele tem músculos e principalmente a musculatura do útero e do nosso períneo, elas têm que estar interligadas e elas funcionam em conjunto para que aquele útero aos pouquinhos contraia, faça com que seu colo dilate, abra e que toda essa musculatura do assoalho pélvico também relaxe e se abra para a passagem do bebê e o nascimento do bebê através do canal vaginal. É muito importante a ação da água nesse sentido para o relaxamento dessa musculatura. A imersão da água mais ainda, porque seu corpo fica todo imerso dentro de um calor, naquele lugar de um calor próprio para aquela musculatura, que vai fazer com que esse relaxamento aconteça de uma forma muito mais fácil e muito mais tranquila. Lembrem-se que a posição que a gente fica na água não importa. É a posição que você se sentir mais confortável, mais tranquila e que te traga mais relaxamento. Então, todas as posições, sentada, deitada, de lado, em quatro apoios, que é aquela posição de gasking, todas elas são possíveis de serem feitas dentro da água, dentro da imersão e na banheira. Uma outra coisa que é muito importante é a questão do calor local no períneo. Existem muitos estudos que mostram que a aplicação de calor local na musculatura do períneo, na musculatura externa do períneo, ela diminui muito os riscos de lesões perineais graves, que são as lesões que nos preocupam, que mais incomodam. Essas lesões graves, normalmente elas envolvem a musculatura do ânus, da cavidade anal. Então, ela normalmente envolve principalmente aquela musculatura do esfíncter, que é uma musculatura circular que fica em volta do ânus. As lacerações graves normalmente fazem com que essa musculatura se rompa, e as lacerações que nós chamamos de quarto grau são aquelas que pegam também a mucosa do ânus. Essas são as lacerações que nós tememos.
E muitos estudos científicos hoje mostram que a aplicação de calor local diminui esses riscos. Então pensem que quando a mulher está imersa dentro da água, a gente tem um calor local aplicado sobre aquela musculatura durante todo o período expulsivo e a expulsão do seu bebê. É importante a gente entender que a imersão da água, ela não é possível depois do uso da anestesia. Mas mesmo mulheres que desejam tomar uma anestesia farmacológica, elas se beneficiam muito através do alívio da dor, do relaxamento, com o uso da imersão da água ao longo do trabalho de parto. E muita gente pergunta se é possível que essa água traga riscos aumentados para o seu bebê. Será que isso acontece? Não, gente, isso não acontece. Na verdade, aquela água da banheira, ela tem sim bactérias, mas são bactérias do nosso próprio organismo. São bactérias do nosso corpo e bactérias que o bebê, ele entra em contato. Então, aquele ambiente é o mesmo ambiente que tem na nossa vagina, que tem no nosso períneo e que o bebê, ao longo do trabalho de parto e na hora do período expulsivo, já está entrando em contato com esse ambiente. Então, risco de contaminação? Não, gente, a gente não tem um risco de contaminação maior e isso não aumenta os riscos de infecção para o seu bebê. Risco de aspiração? Também não. Na maioria das vezes, os bebês, eles respiram, eles fazem o primeiro movimento respiratório quando eles têm contato com o ar. É importante a gente entender que assim que o bebê nasce, ele vai ser trazido para o colo da mulher e ele vai sair desse ambiente da água. E normalmente a primeira incursão respiratória, que é quando o bebê inspira o ar, ele acontece depois que ele sai da água, não quando ele está lá dentro. Então o bebê, ele não vai afogar, a gente não precisa ficar desesperado querendo tirar esse bebê logo da água, porque isso não acontece. Então lembrem-se que a água traz muitos efeitos benéficos para essa mulher ao longo do trabalho de parto, principalmente relacionados ao alívio da dor, ao relaxamento muscular e à diminuição do risco de lesões perineais com o nascimento. Então é muito importante que a gente use e abuse dos benefícios da água morna, da água quente para o nosso organismo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre isso, deixem aqui nos comentários, façam algumas perguntas que eu vou ter muito prazer em responder todas essas perguntas para vocês. Não se esqueçam de me acompanhar também lá no canal do Telegram, Recanto Mulher, e no perfil do Instagram, DRA Marina Maris, para vocês terem acesso a muitos outros assuntos relacionados à maternidade, à gravidez e ao parto. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!